Espiritismo desvenda os grandes enigmas da vida. De onde venho? Para onde vou? O que acontece após a morte? Quando um ser amado se vai, carregado pelos braços da morte, que resta no peito senão uma dor lancinante, uma saudade indizível? Resta a fé, resta a esperança de que a vida prossiga, vitoriosa, mesmo depois que o corpo voltou ao pó. Como superar o medo? Como conviver com a saudade? No programa de hoje, o tema é a perda dos entes queridos. E você vai saber o que ensinam a ciência e o espiritismo sobre este assunto que, acredite, é fascinante. O nosso convidado é João Rabelo, diretor da Federação Espírita Brasileira. Após a morte, aquelas criaturas que têm nível espiritual elevado, elas se desprendem tranquilamente. Algumas flores desabrocham somente por alguns dias. Todos as admiram e amam como sinal de primavera e de esperança. Depois, essas flores morrem, mas já fizeram o que tinham a fazer. Esse texto da médica Elizabeth Kubler-Ross foi endereçado a um menino que queria entender por que estava morrendo tão jovem. A maioria dos seres humanos também deseja ser consolada quando se aproxima a hora da morte. Veja na matéria a seguir o que dizem ciência e espiritismo sobre a morte dos seres amados. Saudade é um pensamento abstrato. É você ficar longe de uma pessoa que você gosta e você fica sentindo a falta dele. Eu estava em casa e recebi o telefonema da minha mãe dizendo que o meu pai, ele estava passando mal e ele ficou no hospital à noite e nesse período ele realmente veio a falecer. Na minha cabeça, aquilo nunca ia acontecer, assim, nunca a minha mãe querida ia morrer. Saudade, sentimento de perda, depressão. Quando um ser amado morre, é difícil controlar as emoções, aceitar. A psicologia explica que existe um tempo para a elaboração do luto. Amores tão grandes sobrevivem à distância e ao tempo. A morte não existe. Os corpos se separam por alguns anos, algumas décadas, vá lá. Mas o que são 20 ou 30 anos perante a eternidade? Nada mais que um piscar de olhos e depois, reencontro. É muito bom saber que tem uma pessoa que a gente ama e que tá ali, assim, olhando pra gente e cuidando pra tudo dar certo. Mais cedo ou mais tarde nós iremos nos reencontrar e nós temos a certeza que será um encontro feliz e que nós sabemos que isso irá acontecer, com certeza um dia isso irá acontecer. Nós vamos conversar sobre a perda dos entes queridos com o João Rabelo, da Federação Espírita Brasileira. Eu queria falar um pouco agora sobre a questão das crianças, né? Tanto aquela criança que desencarna, quanto aquelas que permanecem. Para a criança que fica, né? Uma criança de 4, 5, 6 anos, que perde um pai, uma mãe, um irmão muito próximo, o que fica para essa criança dessa perda? Porque algumas crianças, por exemplo, sequer conseguem chorar, o que não significa necessariamente que não estejam muito tristes, muito doídas com essa situação. O que fica para essa criança? A questão do chorar é uma questão pessoal. Há pessoas que têm um bloqueio e na criança isso é muito difícil de medir, os próprios psicólogos têm dificuldade nisso. Mas nós podemos citar, por exemplo, o Chico Xavier. Ele diz, ou dizia, né, que quando ele tinha 5 aninhos, a sua mãe, Dona Maria, João de Deus, ela estava no hospital e pegou na mãozinha dele e falou: Chico, eu não vou lhe abandonar, nem a você, nem aos seus irmãos. Quando me levaram para o cemitério, você não acredita que eu morri. Então, um dia o pai saiu, ele estava sozinho em casa, em Pedro Leopoldo, a casa estava vazia e teve uma tempestade muito forte. Então ele ficou embaixo da mesa com medo dos trovões e relâmpagos.
chorando. De repente a sua mãe chegou, entrou e sentou-se embaixo da mesa com ele. Chico, por que você está chorando, meu filho? Mamãe, estou com medo dos trovões. Mas Chico, os trovões e relâmpagos são coisa de Deus. E eu te falei que as coisas de Deus são sempre bênçãos para a terra e para todos nós. Curiosamente, quando o corpo saiu, Chico não chorou, porque ele tinha essa certeza de que a mãe não tinha morrido. E ela voltou para manifestar que morreu foi o corpo. Mas o Chico tinha essa compreensão. Outras crianças que não têm essa compreensão, certamente sentem a ausência do afeto, da presença, da referência, sobretudo quando a referência materna ou paterna, que é uma coisa mais próxima. No entanto, quando a criança vai no mundo espiritual, os espíritos nos têm dito, é um processo de provação para a família, ou então porque a criança completou uma reencarnação anterior, em que precisava concluir aquele processo do aprendizado necessário. É possível auxiliar essas crianças que ficam aqui, que perdem pessoas muito próximas? É muito interessante que seja assim, porque as mães, nós sabemos, sobretudo a figura materna, ela tem uma simbologia riquíssima. A mãe natural, a mãe adotiva, a mãe afetiva como médica, psicóloga, professora, e aquelas mães extraordinárias que não são mães biológicas, não são mães adotivas, não são mães afetivas, são mães porque se tornam gigantes da alma. Por exemplo, a Nery. A Nery foi para a guerra porque os seus 3 filhos foram para a guerra, mas ela se tornou a mãe de todos os brasileiros. Assim como a Anita Garibaldi, assim como na Guerra da Croácia, no tempo da rainha Elizabeth I, enquanto os generais na Croácia pediam, mandem soldados, uma mulher diz, não mande soldados, mande enfermeiras, mande colchões, mande cobertores, mande medicamentos. E surgiu aí a enfermagem no mundo. Ela saía à noite, porque naquela época a guerra parava à noite. Saía com as lamparinas, vendo que ainda respirava para poder socorrer aqueles que ainda podiam. É por isso que a enfermagem ainda hoje, quando se forma, usa aquela lamparinazinha. Surgiu com ela a enfermagem, que é um símbolo da enfermagem no mundo inteiro. João Rabelo, que provação ou que espécie de crescimento espiritual é esse ao qual é submetido, por exemplo, uma criança que perde um pai, uma mãe, às vezes os dois? Geralmente a provação do lado afetivo. O que diz os Espíritos é que nós, às vezes, numa encarnação anterior, nós não exercitamos ou deixamos de exercitar o lado da bondade, da afetividade. Daí porque a gente não deve ter vergonha de dizer eu te amo para a mamãe, para o papai, para o irmão, para o amigo. Com o tempo, mesmo os casais vão esquecendo de levantar esse lado bonito. Eu te amo, eu gosto de você, muito obrigado. Essa coisa da troca que alimenta o processo da afetividade. Então, muitas vezes, numa encarnação anterior, nós deixamos de exercitar esse lado, e aí voltamos com essa carência para podermos aprender a valorizar essa importância de nos dar. É o exercício e que nós aprendemos inicialmente na casa espírita, nas religiões várias, a doar coisas. E depois vamos aprender a doar-nos, como acontece com as grandes almas. É um exercício de aprendizado para o nosso crescimento. Como é que as casas espíritas podem ajudar essas pessoas? De diversas maneiras têm ajudado. Primeiro, pela evangelização da criança, que dá a ideia dessa compreensão, dessas verdades eternas, permanentes, né, que é a própria manifestação do Criador para que nós nos adequemos ao processo de crescer. Mas, sobretudo, pela solidariedade. Só é solitário quem não é solidário, diz o Espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Então, a Casa Espírita dá essa compreensão e dá o apoio efetivo da solidariedade, passa a ser a mãe, a presença. Lá na Mansão do Caminho, por exemplo, do Divaldo Franco, ali passa por dia cerca de 5.000 pessoas. É um trabalho gigantesco. E só de criança, desde o bercinho até a criança adolescente, são cerca de 3.200 crianças, muitos órfãos, muitos favelados, com carência de toda a ordem, mas encontra o companheirismo, a afetividade, o carinho que precisa. Qual é o papel da oração nesse processo de recuperação, nesse processo até mesmo de melhor compreensão de toda essa situação? A nossa mentora Joana de Ângeles nos diz que orar é abrir a boca da alma. O orar é arar, 2 maneiras de ver. Orar significa arar o solo da alma, porque quando nós oramos, nós podemos orar ajudando o outro. Estamos criando dentro de nós o espírito de solidariedade. É abrir a boca da alma, é conversar com Deus dentro de nós.
Aí nós nos banhamos dessa luz que é a fonte da vida, que nos encoraja, que nos enternece e que nos faz acompanhar dos espíritos nobres, que em nome do Criador vem para trazer a sua manifestação de resposta e de solidariedade. A nossa entrevista está chegando ao fim, mas você me dizia antes que gostaria de encerrar essa entrevista com uma bela história envolvendo o Chico Xavier. Que história é essa? Quando o Chico desencarnou, o Brasil estava comemorando a Copa do Mundo. Era uma festa no Brasil e nós estivemos lá acompanhando o presidente da Federação Espírita Brasileira, em Uberaba, e aconteceram fenômenos lindíssimos. Havia uma fila nunca menos que 2 ou 3 mil pessoas. E os bombeiros ajudavam a orientar as pessoas, muita gente. Algumas delas chegavam mancando, com dificuldade, chorando, e quando chegavam no centro espírita, a prece, havia uma entidade de tal nível espiritual que não tinha forma humana, era um sol. Na hora que o corpo do Chico foi para o cemitério São João Batista, em Uberaba, a prefeitura teve o cuidado de mandar um helicóptero com pétalas de rosas. Havia coros, via todos os médios, inclusive eu, modestamente, que estavam ali cantando um coro de músicas celestiais, de tão tocante. E na medida que caíam naquelas pétalas de rosa, elas fluidificavam as pétalas, caíam sobre as pessoas e as curavam. Olha que coisa linda. E aquelas pétalas que caíam sobre o sepulcro, diz o espírito Joana de Ângeles, que milhares de entidades, espíritos que estavam ali junto aos restos mortais foram libertos. Mas naquela hora, alguém fez um discurso, fez uma prece, o corpo de Chico desceu à sepultura. Nessa hora aparece Chico, espírito, ajoelha-se na terra para agradecer a Deus a missão e agradecer ao corpo a oportunidade. Nesta hora chega Maria João de Deus, sua mãe, e depois Dona Cidália, sua segunda mãe adotiva, Dr. Bezerra, Emmanuel, André Luiz, e o cemitério se iluminou em plena noite. Olha que coisa fantástica, né? E a partir dali, daquele ambiente de poeira do cemitério, uma escada de luz de espíritos nobres que escreveram pelas suas mãos. Só de jovem, mais de 500 escreveram. E eles formaram uma escada de luz cantando o hino de glória ao grande trabalhador. Diz a nossa mentora Joana de Ângeles que lá no final, uma voz que parecia vir de todos os lugares, dizia como uma trombeta: vem, meu filho, em ternura e em entusiasmo, vem para repousar um pouco, para depois voltar. Então nós talvez não tenhamos conhecido Chico na sua grandeza convenientemente, mas precisamos conhecê-lo na obra grandiosa que ele deixou e que esclarece todo esse fenômeno de que nós estamos tratando hoje. João Rabelo, muito obrigada pela sua entrevista. Olá! Quem não sofreu a dor da saudade dos que já partiram? Quem pode dizer da vontade de estar perto, de abraçar, dizer de novo, eu te amo? Mas a morte e a saudade fazem parte do ciclo natural da vida e afetam tanto os encarnados como os desencarnados. É preciso seguir adiante. É necessário, pelo menos, aprender a conviver com esses momentos. Mas por onde começar? Comece por um livro que é um verdadeiro manual de consolação, o Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa sugestão de leitura é o capítulo 5. Saber que os nossos seres amados continuam vivos já é um grande ponto de partida. Para entender a vida no mundo espiritual e saber como os nossos sentimentos afetam os que desencarnam, sugerimos a leitura de 2 romances, O Nosso Lar e Os Mensageiros. Nesses livros, psicografados pelo médium Chico Xavier, o espírito André Luiz conta como foram os primeiros tempos após a morte do corpo. Ali estão bem explícitas a saudade da família que ficou na terra e as experiências do ciúme e da renúncia. Vale a pena conhecer. Uma ótima leitura para você. Olá! Essa semana, o Gerson Reinaldo nos encaminhou a seguinte pergunta. Tenho um filho de 11 anos e 4 meses de idade e gostaria de saber a partir de qual idade ele poderia começar a estudar o Espiritismo. Caro Gerson, o Espiritismo pode e deve ser estudado pelas crianças e pelos jovens, assim como os adultos. Nessa idade, a criança pode matricular-se em uma das escolas de evangelização espírita
que têm por objetivo promover a integração do indivíduo consigo mesmo, com o seu próximo e com Deus, e dar sequência a esse conjunto de estudos que lhe possibilitarão uma visão renovada a respeito da vida e um entendimento mais seguro acerca de si próprio e de sua existência. O programa de hoje está terminando.